Bem-vindo ao podcast Red Agro, meu nome é Rafael Grins. Nesse momento nós vamos gravar mais um episódio da Red Agro, nosso podcast, para falar sobre nível de exposição a risco e também nós vamos falar sobre o custo carrego, né? Que muito acontece na comercialização agrícola e o produtor rural, ele não percebe esses vilões na comercialização. Bom, e para conversar e para trazer esse conhecimento específico sobre esse tema, está aqui o time de consultores da Red Agro, o Herbert e o Leonardo, para a gente debater e trazer todo esse conhecimento. Moçada, Herbert, seja bem-vindo ao podcast da Red Agro. Leonardo, seja bem-vindo ao podcast da Red Agro. Nessa noite eu conto com vocês para a gente estar aí levando esse conhecimento, levando a experiência do dia a dia, de como que lida, né, dentro do planejamento, atendendo o produtor rural, para levar essas soluções, né, seja no nível de exposição a risco e seja também no nível aí de custo carrego, né? Acho que a gente tem alguns assuntos, né, Rafael, que a gente precisa sempre colocar na pauta quando a gente fala de comercialização. Então acho que o produtor hoje ele vai conseguir pegar algumas dicas aí, algumas percepções que ele poderá colocar na prática do seu negócio. Com certeza, né? Dois temas extremamente importantes, né? Quando a gente vai fazer uma avaliação aí de como está a realidade do produtor rural, né? Então, vamos lá, vamos ao caso, né? É bom demais. Bom, e para começar, isso é uma rotina nossa no dia a dia, né? Porque se o produtor não vende, ele está exposto a um risco, né? Se ele não vendeu a soja, ele está exposto a um risco e também ele tem um custo carrego por armazenar essa soja, né? No dia a dia, Herbert, como que faz esse trabalho, né? Como que é a orientação, né? Para mostrar para o produtor rural o quanto que ele está exposto ao risco diante de uma movimentação de mercado, né? Poxa, se a soja cair ou subir, como que pode se fazer essa avaliação, né? Como que o produtor rural ele pode fazer essa avaliação no dia a dia? Rafael, acho que é importante o produtor sempre olhar quanto de risco ele está disposto a aceitar. Vamos pensar o seguinte, um produtor de soja e milho, ele precisa decidir qual é a exposição que ele vai seguir. Então acho que é um fator contábil, que ele precisa ali fazer conta mesmo, mas é um fator também muito emocional do negócio dele. Porque quando ele toma uma decisão de manter, né, o soja ou o milho em aberto, ele precisa saber qual é a ciência de que ele tem do risco daquele montante financeiro. E aí ele precisa tomar uma decisão, ou vende ou não vende, e eu acho que dentro das propriedades, esse nível de exposição de risco nunca está muito claro. Vamos pensar quem está formando o custo para fazer uma lavoura. Ele precisa fazer esse gerenciamento. Quando ele compra os insumos, ele já toma ali uma decisão, às vezes com relação de base de troca, às vezes com um apetite de esperar um preço melhor, e muitas vezes ele não faz alguma comercialização. Então, acho que ele sempre tem que procurar olhar qual é o percentual que ele vai carregar em cada momento para ele chegar a tomar uma decisão para isso. Entendi. Bom, porque a gente vê que no dia a dia o produtor fala que é conservador, né? Poxa, eu sou conservador, eu fixei já o meu custo de produção, mas não vendi nada, né, Léo? Poxa, e como que a gente pode direcionar? Poxa, como que você é conservador se você não vendeu nada, se você está exposto totalmente a risco de mercado, né? Isso pode ter variação de preço positivo, variação de preço negativo, que é o pior das contas, né? No caso, quando você já fixou o custo. E para lidar com isso, como que o produtor rural ele pode fazer nesse dia a dia, né? Para controlar esse nível de exposição a risco? O produtor rural ele é muito conservador, né, quando se trata aí de algumas situações, né? Então, por exemplo, né, ele às vezes não gosta de deixar dinheiro no banco, né, porque não gosta de ver o dinheiro lá, né, ou porque prefere ficar no grão, né? Ele não gosta de estar participando de negócios que ele não tem conhecimento,
né? Então ele toca o negócio dele ali naquele formato, né? Só que muitas vezes aí ele acaba carregando toda a produção, né, para um momento só de negociação ou para tentando buscar ali um preço melhor no momento do mercado. Só que às vezes esses momentos não vêm, né? Pode acontecer aí o contrário. Então, como que são algumas formas, né, que a gente pode estar fazendo esse gerenciamento de risco, né? Vendendo parte, né, fracionando, né, em pequenas partes, né? Vender 10%, não quero vender, quero esperar mais. Então vamos, de repente, buscar utilizar alguma ferramenta financeira, né? Então são algumas opções aí que o produtor tem para estar mitigando esse risco, né, e fazendo o gerenciamento de risco, né? E eu gosto de uma relação, Leonardo, quando alguém vai em Las Vegas num cassino e leva lá uma bolsa com $1 milhão, né? E vai passear lá com a esposa, com os filhos, com a família. Ele faz o gerenciamento de risco, ainda mais quem joga no cassino. Chega lá com $1 milhão, você não vai apostar aquele 1 milhão dentro de uma roleta. Às vezes ele vai fazer o gerenciamento, eu vou jogar aqui $1.000, $2.000, porque ele não está disposto a perder tudo aquilo, a dar all-in, como é no poker. Então o produtor, às vezes, quando ele toma essa decisão de carregar o físico, de carregar em aberto, ou de vender tudo antecipado, ele sempre está aceitando alguma exposição de risco, desse preço cair ou desse preço subir. Bacana. O ideal é fazer esse desdobramento, né, que a gente fala, né, o desdobramento. Eu tô 100% exposto, 100% sem comercializar, comercializei só 20%, então tem 80% da produção em aberto, né? A gente considera isso como agressivo, né? Um risco muito grande ali para dentro da atividade, em decorrência que os preços ele pode ter uma queda significativa, né? E o objetivo do hedge dentro desse nível de exposição, né, é buscar neutralizar, né? Por quê? Porque quando você neutraliza o risco ali que você está exposto, quer dizer que você está sobre a gestão, você está tendo gestão daquele momento do mercado, está tendo gestão sobre aquela situação, sobre aquele evento que aconteceu, seja positivo ou negativo. O que a gente percebe no dia a dia, né, é que o produtor rural assume um risco achando que é conservador, e quando o preço cai ou ocorre alguma situação no mercado, né, ele não está preparado porque ele não consegue controlar esses eventos porque não fez nenhuma ferramenta, nenhuma estratégia de hedge ali a ser utilizado, né? É importante esse ponto, né, Rafael, porque como que ele vai conseguir chegar no momento de fazer a gestão da comercialização? Como que ele vai chegar nesse nível? Sem ter uma preparação antes. Então vamos olhar para dentro da porteira do produtor. Ele já faz ali o planejamento da safra, ele faz o planejamento do custo, ele já faz o planejamento do operacional, ele já coloca ali qual vai ser o funcionário que vai operar o trator X, qual que vai operar a colheitadeira, qual que vai fazer a revisão, quem vai ficar no bombeiro e etc. Então ele já faz esse gerenciamento muito bem feito da formação de custo. Às vezes ele tem alguém que ajuda ele a gerenciar esse custo. Só que a hora que a gente olha para a parte de comercialização, a maioria não consegue ter o quê? Um bom planejamento. Então, se ele não tem ali um bom planejamento, ele não consegue fazer uma gestão muito bem feita. Porque se você não tem um alvo definido, como que você vai gerir? Se você não sabe às vezes aonde chegar, que caminho que você vai percorrer? E o risco que está assumindo. E o risco. Então, acho que a gente começar a falar de nível de gestão, nível de exposição de risco, sem antes ter um bom planejamento de comercialização, às vezes fica muito vago. Às vezes a gente vê, e é o que acontece no dia a dia, né, do produtor às vezes ficar sufocado, porque ele olha o preço e não sabe se aquele preço é bom. Isso é ruim. Então a gente tem que pensar um pouco antes de executar uma atividade. Qual vai ser o meu planejamento se o preço cair? Como vai ser o meu planejamento se o preço subir? Como que eu vou lidar com isso? E isso só vai ser possível se ele tiver um planejamento muito bem feito. Bom, isso aí é igual, o planejamento vai ajudar a mensurar o impacto, né?
porque é a mesma coisa que ele falou, ó, eu vou reduzir minha dose de adubo, mas eu sei que vai ter um impacto negativo, né? Mas eu preciso reduzir ali o que vai ser utilizado de insumo em decorrência de custo. Ele já sabe que vai ter algum tipo de impacto, né? E na comercialização, o produtor hoje não sabe, né? Por ausência de nível de gestão, né? E desconhecer o risco que está assumindo, né? O risco para sua atividade. E tudo isso pode ocasionar um problema bem sério, né? Quando a gente fala de preço, tem a questão da capacidade de gestão de caixa, custo de produção que pode ser alavancado depois da queda do preço, entre outros fatores ali que impactam na atividade rural. Bom, quando a gente fala de nível de exposição, se eu opto por não vender ou por não comercializar, eu tenho ali o meu produto físico em aberto, né? Então, já sei que se eu não vender eu tenho um risco do preço, só que tem outros fatores também que a gente fala, que é o custo carrego, né? Quanto que o produtor gasta, né? Qual que é o custo por carregar aquela soja por 5 meses, 6 meses, né? E pensando numa outra situação também, né? Já levando para esse tema do custo carrego, né, se acaba acontecendo, né, um movimento negativo no mercado, né, onde a gente tem queda de preços e ainda a gente tem esse custo carrego por cima, né, que seria o custo de armazenagem, né, o custo financeiro, né, então acaba que aumenta ainda mais, né, o prejuízo ali tido nesse momento em que o mercado cai, né. E é uma conta que muitos não fazem, né? A gente vê algumas exposições de risco que são aceitas pelo produtor, e quando você parte para a parte financeira do negócio, que é o que interessa para ele, que é onde que vai gerar ali o resultado da atividade, ele precisa muitas vezes olhar quanto vai custar isso, às vezes quanto vai custar a armazenagem, qual é o custo financeiro de você carregar, qual será o preço que você precisará vender no futuro para ter compensado segurar 6, 7 meses, às vezes 1 ano, dependendo do fluxo de caixa. Então, às vezes, a tomada de decisão que poderia ser no amor, às vezes acaba sendo na dor. Então, acho que essas contas, Rafael, você consegue trazer para nós um exemplo de uma conta. Por exemplo, no caso do milho, como que o produtor pode colocar na prática esse carrego? Bom, tem vários exemplos, né? Geralmente o produtor, quando ele está mais folgado de caixa, né? Vamos dizer, em épocas boas, o produtor ele tem uma certa resistência, vamos dizer. Não, eu vou segurar o meu milho, eu vou segurar a minha soja porque eu não preciso do dinheiro. Então, geralmente, ele prefere segurar armazenado. Mas citando essa situação, ano passado eu tive um exemplo de um produtor rural que nos procurou. Ele já havia segurado o milho por 10 meses, pagando o custo de armazenagem que ele teve, porque ele não tinha armazém, era de R$8 que ele teve nesse período, R$8 por saca de milho. E aí, a hora que nós paramos para fazer a conta, então o custo de armazenagem R$8, mais um empréstimo no banco pagando lá 1,5%, então durante esse período de 10 meses também. Então nós vimos que o milho, né, o custo total ali de carrego era aproximadamente de R$15 por saca, o custo carrega por guardar armazenado e por estar com esse crédito no banco que ele poderia vender o milho e pagar esse empréstimo. Então, a hora que a gente fez a conta para o produtor rural de R$15 por saca, eu lembro que o milho tinha que sair aqui de R$70 e ir para R$95 no estado do Mato Grosso, né? E aí nós fizemos a conta para ele, mostrei para ele, aí ele se assustou. Tipo, o milho tinha que subir mais 20% para compensar o custo carrego, né? Que nesse caso eu citei apenas o custo de armazenagem e o custo financeiro, né? E pode entrar outras contas também, a quebra técnica ou até mesmo a logística. E aqui a gente nem considerou uma queda no preço também, que poderia ocorrer e pode ocorrer uma queda do preço nesse período. Então são situações
que o produtor rural ele tem que colocar na ponta do lápis, porque acaba sendo um vilão dentro do planejamento de comercialização agrícola e principalmente na gestão de caixa, na geração de caixa. Eu vejo que às vezes o produtor percebe que ele está vendendo e o caixa dele não está aumentando. Ou seja, algum vilão está aí, né, roubando esse resultado financeiro, e quando a gente coloca na ponta do lápis, são esses custos de carrego que está impactando na gestão de caixa. Perfeito. E a gente tem que começar a fazer essa conta e às vezes é um negócio que parece ser de outro mundo, né, para o produtor, e é uma conta simples. É uma conta de mais e menos, né, que ele deveria começar a olhar dentro da atividade. A gente vê às vezes, no caso do milho, colocando em silo bolsa, que é mais um custo, tanto da lona, às vezes o custo da operação, o risco de perda que a gente tem, que precisa ser colocado também dentro da conta. E financeiro, né? E do financeiro. Lembrando que hoje aí qualquer aplicação em banco, né? Apesar de alguns produtores não gostarem, mas qualquer aplicação em banco hoje está rendendo 1% ao mês, né? E aí vamos pensar o seguinte agora. Como que eu poderia aproveitar, então, se o custo de carrego às vezes é oneroso, às vezes eu posso antecipar, e aí fica aquela dor. Porque qual é a tomada de decisão do produtor? Por que ele não vendeu? Por que ele está guardando? É porque ele espera, ele está apostando que o mercado poderá evoluir, né? Que poderá ter um momento de preços talvez mais altos à frente. Então, como que ele poderia fazer uma conta pensando no custo do carrego e no custo de oportunidade? Como que ele poderia chegar nessa tomada de decisão? Bom, são situações, né? Então, se você... O primeiro ponto importante é você ter, pelo menos na ponta do lápis, quantificar esses custos, né? Por exemplo, o custo da armazenagem é R$3, R$4 por saco, um exemplo, né? O custo de diária por boi também tem que se avaliar, né? Quanto que é o custo de diária por boi dentro da minha fazenda? É 15, é R$20 por arroba. Então mensura, né? Faça essa mensura. Se você tem uma obrigação, né, que você está pagando juros, você está com capital de terceiro, coloque esse nível desse capital. É 1%, 2%, 1,5%. Então coloque e comece a mensurar. Por que a gente mensura, né? Faz coloque em números. Porque igual esse exemplo que eu falei de R$15, né? O produtor ele poderia ter vendido o milho, saído fora do custo armazenagem, saído fora do custo financeiro, que seria esses R$15, e ter gasto, por exemplo, R$4 e ter feito um seguro de alta. Porque se ele acreditava, né, acredito que nesse prazo o preço do milho, o preço do boi possa subir, então, e se a operação financeira, né, no caso, fazer um seguro de alta for mais barato, que nesse caso, em alguns momentos é mais viável fazer a operação financeira do que optar em segurar o físico, sai mais barato. Então essa é uma das soluções, né, que pode ser utilizado dentro desse planejamento. Bom, então por meio dessa solução você neutraliza seu risco, porque se você já vende o seu físico, você faz caixa, e se o preço cair você não tem problema nenhum. E outra parte, você também não tem mais custos envolvidos ali com o seu físico, seja armazenamento, quebra técnica. Então essa é uma das soluções, né? Pensando nesse cenário. E eu acho que é legal trazer também, né, que essa estratégia que você está trazendo, a gente também troca risco de base. Porque quando a gente olha um produtor no Mato Grosso, um produtor no Goiás, no Pará, quando ele faz um tipo de operação dessa, ele troca o risco de base. Que às vezes, quando acontece um episódio, uma geada, né, algum problema que poderia fazer o preço subir, aonde que sobe mais rápido? Muitas vezes na parte especulativa que está em bolsa. Então, às vezes, é uma estratégia de troca de risco também, né? Sim, e aí tem que avaliar, né? São critérios de conta, né?
é o número que é mais favorável. Onde, vamos dizer assim, onde eu gasto menos? Vendendo o meu físico e fazendo um seguro de alta, ou carregando esse meu físico por mais tempo dentro da minha fazenda, né? Então é uma questão de conta, né? Então é igual você falou que, né, Herbert, é conta de mais, conta de menos, levar em consideração capacidade de armazenamento. Outro problema também aqui no Brasil que tem é a nossa capacidade logística, né? Que deve ser levada em consideração, porque às vezes você segura por muito tempo esse físico e de repente acontece algo na logística, um exemplo, né? A gente não sabe. E tudo isso vai refletir e impactar dentro do planejamento. Bom, pensando em planejamento, né? Não tem como falar de risco sem falar de planejamento, né? Então a gente sempre tem isso no dia a dia. Quais são os passos, né, Léo? Pensando assim, quais são os passos dentro do planejamento que o produtor rural ele pode utilizar, né? Não só os passos, mas as ferramentas que ele pode utilizar para fazer esse controle de nível de risco, né? E de comercialização também de custo-carrego, as ferramentas. Primeiramente, né, é mapear todos os custos, né? É entender quais são os custos da atividade, pegar o custo do adubo, pegar o custo dos químicos, pegar o custo de semente, o operacional, né, que tem que ser levado em consideração também. E óbvio, sempre tem algumas coisas e outras ali que às vezes acaba sendo difícil de contabilizar, mas a gente já consegue definir ali uma pequena margem para esses adicionais, né? Com isso, a gente já chega num custo de produção, né? O custo que o negócio precisa para se manter, né? E aí a gente já consegue ter uma noção de qual que é a margem, né, para o negócio, né, referente a um preço específico, né? Então muitas vezes a gente vê o pessoal preso, né, com preços que a gente teve lá atrás, né, no caso da soja e do milho, né? E dependendo do momento em que foi feita a negociação ali, estava dando uma boa margem o negócio, né? E quem define essa margem é o produtor, né? Então, é olhar bem para esses custos, mapear eles, né? E saber qual que é a margem que a operação está te dando naquele momento, né? Naquele determinado preço, né? E daí, sim, tomar uma decisão, né? Que seja uma decisão racional, né? Não uma decisão baseada na emoção, seja ela de fazer um travamento de soja, né? Um contrato futuro ou um barter desses custos, ou então, né, se for o caso, não quero vender, vamos esperar um pouco mais, acredito que o mercado possa reagir. Aí existem as ferramentas financeiras, né, que é o nosso seguro de baixa, né? Tanto seguro de baixa quanto seguro de alta. Agora a gente gosta de separar isso em gestão ativa e gestão passiva. O produtor, acho que não tem familiaridade com isso e quer às vezes evoluir um pouco nisso, a gente começa na gestão ativa, começa a olhar, na gestão passiva, começa a olhar um pouco mais como que eu posso usar o barter, como que eu posso usar o termo, como que eu posso usar o seguro de alta e o seguro de baixa. Acho que é uma gestão mais passiva nesse primeiro momento, evoluiu, entendeu, colocou dentro do planejamento, aí você pode daí começar tendo segurança. Se você tem conhecimento, você começa a ter segurança e fazer uma gestão mais ativa. Aí usar instrumentos financeiros que vão te expor também ao nível de risco, né? Mas aí eu acho que é um caminho que a maioria dos produtores não querem, e eu também não entraria, preferiria olhar a gestão passiva dentro de uma propriedade, fazendo seguro de baixo, seguro de alto, só nos casos financeiros, para acrescentar dentro das ferramentas de comercialização. É isso aí. O Léo falou algo muito importante referente ao custo, que o custo nada mais é do que o capital investido, né? Então o que está em jogo ali é o capital que você está investindo naquela atividade para alcançar um resultado positivo, né? Então quando fala de risco, o objetivo principal, né, do hedge é fazer com que você proteja o seu capital investido.
Porque se você colocou lá na sua atividade de produção agrícola, investiu, né, na produção lá 10 milhões de reais para fazer a produção da safra, e você no final saiu com 9 milhões, opa, alguma coisa aconteceu. Então, o nível de exposição a risco e essa gestão serve, né, para proteger, né, para que aquele capital que você investiu, o produtor rural ele gosta muito de falar em sacas, né? O meu custo tá 30 sacos por hectare, 50 sacos por hectare. Então, se você colocou 50 sacos por hectare, o RED ele tem essa finalidade. Você tem que, né, receber lá no mínimo 50, na verdade tem que receber mais, porque é a margem de lucro ali voltada para a atividade. Então, o risco, essa gestão, né, e muito bem comentado contigo, Herbert, referente o tipo de gestão, né, o nível de gestão que se tem dentro da porteira, de falar que, poxa, tem produtor rural que tem uma gestão mais passiva, ou seja, ele muitas vezes ele é mais voltado para a atividade agrícola dentro da propriedade rural. Às vezes a gente conversa, chega na fazenda lá do produtor, o produtor tá lá na colhedeira porque quebrou, furou o pneu, né? Então ele é um pouco mais passivo em gestão, vamos dizer, né? E tem outros produtores que já são mais ativos, né? Que gostam de acompanhar números, de fazer avaliação, ser mais participativo na questão de comercialização, né? Buscar mecanismos, ferramentas. Então isso é importante também, porque não adianta você ser passivo, né? Tipo assim, mais passivo em gestão e querer ter uma ferramenta de RED que precisa ali de um acompanhamento ou do monitoramento diário, né? E é uma atividade aí que demanda de várias formas de atuação do produtor, né? Então, ao mesmo tempo que ele é comprador, ele é vendedor, ele ele pilota a máquina, né? E tudo mais. Então, ele está em diversas atividades dentro do negócio, né? Então, é um negócio complexo, né? A gente sabe disso. E quando a gente fala do mercado de commodity, né? O produtor ele precisa ter leitura de mercado, ele precisa ter uma noção do que vai acontecer, do que está acontecendo, como que aqueles eventos externos poderão impactar ele. Outro ponto é que ele tem que saber que commodity está atrelado à volatilidade. Volatilidade significa incerteza. Então, alguns momentos ele vai ter volatilidade dentro do preço. Então, às vezes uma volatilidade para cima ou para baixo. Então, saber quais são as alternativas que ele utilizará para aproveitar essa volatilidade a seu favor, né? E ter um comitê de tomada de decisão muito bem estruturado. Porque quando você não toma decisão, quando às vezes você demora para tomar decisão, o mercado é muito dinâmico, né? De manhã é uma coisa, quando é meio-dia é outra, quando é de tarde é outra, e às vezes a gente perde as oportunidades de atingir o preço-alvo que ficou definido lá dentro da margem. Então, acho que o processo de planejamento ele está envolvido em algumas tomadas de decisões que precisa ser sempre colocada ali nessa mistura toda. É muito, não é que é muito fatores, né? São questões que devem ser decididas, né? Por isso que a política de comercialização ela é importante, né? Porque dentro da política você tem as diretrizes, poxa, o quanto que eu aceito de risco, quanto que eu aceito de nível de risco, né? Como que eu vou proteger, né? Ou qual vai ser o mecanismo que eu vou utilizar para aquele risco que eu assumi. Porque precisa estar determinado. Se eu estou assumindo um risco, eu tenho que ter uma ferramenta ou um instrumento que me permite fazer gestão desse risco. Porque seria a mesma coisa do que você ir para uma guerra e ir sem arma, sem armadura, sem espada, e só o couro mesmo, né? Sem estratégia e às vezes sem armamento, né? Que seria, por exemplo, o planejamento e as ferramentas. Então, a diretriz ela vem para isso. Olha, eu vou assumir risco, mas dentro do risco que eu vou assumir, eu vou usar a ferramenta financeira, eu vou usar outro tipo de estratégia, né, para comercialização, para que caso aconteça não seja impactado, né? Não leve um tiro, né? Igual o exemplo que a gente tá falando da guerra. Só que também
o bom, né, e aqui eu vejo que às vezes o pessoal tem um pouco de dificuldade, não é dificuldade, mas o fato de atrasar na comercialização às vezes gera um problema que é o armazenamento. A gente vê que na época do milho aqui no estado do Mato Grosso, todo mundo passa por problema do armazenamento. Poxa, então se eu sei que eu não tenho capacidade de armazenar toda a minha soja, armazenar todo o meu milho, poxa, o que eu posso estar fazendo, quando a gente fala de custo carrego, o que eu posso estar fazendo para não jogar, né, essa mercadoria no chão, ou até mesmo em algumas situações, quem é do Armazém Gerais, às vezes chega na época de dezembro, o cara não vendeu a soja e o Armazém Gerais liga, não precisa que você tire esse milho, essa sua soja da safra passada, que a safra nova já vai começar. Aí o produtor, ele acaba sendo o quê? Forçado, né? Porque não fez o planejamento. Às vezes não era nem a necessidade de caixa que fez ele vender, foi a necessidade de logística. Correto. É importante sempre pontuar isso, porque como que será ali na frente, né? Às vezes uma tomada de decisão que demora ali 6 meses, às vezes 1 ano. Então, se ele não tem isso muito bem claro, ele entra muito no fator emocional. E aí a gente sempre gosta de olhar dentro da comercialização o quanto que aquele achismo que o produtor tem, quanto que ele está impactando positivamente ou negativamente a comercialização dele. Então acho que quando ele tem a clareza de se preparar antes, ele vai chegar no momento de tomar decisão racional. Não vai ser uma tomada de decisão emocional, né? Não vai ficar no achando, eu acho que vai cair, eu vou sair vendendo tudo, eu acho que vai subir, eu vou segurar para vender mais à frente. Então ele se prepara pro pior e às vezes pro melhor. E tem toda aquela situação, né, na questão da armazenagem, né? O Brasil, ele não é autossuficiente em armazenagem, né? Então, para soja já não tem suficiente. Daí, se a gente pensa que tem o milho ainda para entrar, né, para estar vindo para os armazéns, então realmente, né, gera ali um transtorno de armazenagem ali, um momento que fica tudo travado, e os custos de armazenagem também sobem, né? Então a gente vê realidades aqui no Mato Grosso, né, principalmente, que tem lugares e armazéns aí que estão cobrando R$4 por saca de milho e, né, tá dando aí em alguns lugares mais de 10%, né? É um custo muito... agora é elevado, né? Tem que ser tá assumindo o risco, tá assumindo o custo do armazenamento, né? É questão, às vezes, de quebra técnica e tudo mais. E mais o risco do preço, né? Então, para compensar, para viabilizar, para ficar empatado nesse caso, o milho teria que subir 10% só para falar assim, olha, valeu a pena segurar aqui, mas ficou no 0-0, não obtive nenhum ganho a mais. Então, tudo isso são questões de conta. E é importante até aquilo que você comentou, Herbert, referente ao comportamento, né? Ter esse cuidado, zelo né, de não tomar decisões comportamentais, porque muitas vezes o nosso cérebro, né, ele é traiçoeiro conosco, né? Tem os atalhos ali, os gatilhos mentais que a gente tem, e muitas vezes a gente é impulsionado a tomar decisões emocionais, né? Então, se eu não tenho um planejamento e ali a política de comercialização com as diretrizes para que eu possa olhar e falar, poxa, é dessa forma que eu vou atuar, então o produtor e os gestores também do agro ficam muito perdidos, né? Poxa, acaba agindo no emocional porque tem que fazer alguma coisa, né? Então acho que em resumo, né, a gente precisa olhar um bom planejamento, a gente precisa saber quais são os fatores emocionais que estão afetando minha comercialização, olhar muito bem como é que eu tomo essa decisão, quem vai participar, eu tenho um comitê, sou sozinho, eu trago mais alguém, alguém para me ajudar, né? Ou eu fico às vezes olhando notícias de WhatsApp, olhando sites de notícias e às vezes achando muita coisa. Ter a clareza do que você falou, Leonardo, de ter qual é a margem que eu busco, para daí sim a gente olhar para a comercialização e tomar uma decisão. E vocês veem que isso é tudo dentro de casa. E a pergunta que a gente mais recebe é: o que eu acho
O que você acha? Você acha que eu devo vender? Você acha que eu devo segurar? Você acha que eu devo fazer uma ferramenta financeira? Então, são perguntas que não dá para receber, a gente não consegue às vezes responder de bate-pronto, porque a gente precisa sempre olhar a parte racional do negócio. E aí, tudo isso que a gente está falando, o produtor pode fazer dentro de casa. Ele não precisa, às vezes, ficar olhando e esperando que Chicago, que B3, ou que a China afete ou melhore positivamente o negócio dele. Ele pode tomar a decisão lá no começo, quando ele inicia a operação dele, do plantio ou do processo de engorda. O processo do RED em si é para que, né, eu gosto de falar que o RED ajuda a ter controle sobre as situações, né, sobre os eventos, porque o pior e a sensação muito ruim é quando algo acontece, passou na sua frente e você não pôde fazer nada porque você não tem o controle ali por não utilizar uma ferramenta ou ter algum tipo de estratégia, né? É uma percepção que você fez um mau negócio, né? Poxa, fiz um mau negócio. Não é que não fez um mau negócio, é que você não utilizou, né? Não buscou um mecanismo que te blindasse ou que te desse o controle ali da situação em si diante do movimento de mercado, né? E o RED, o objetivo do RED é isso. Quando a gente também fala de RED não é só operação financeira, né? É o produtor ser mais estratégico, né? Ser mais estratégico com a sua comercialização, como que ele vai lidar ali em si com a sua produção em si, né? E ter esses processos muito bem claro diante do mercado, porque o mercado é soberano. Não adianta querer achar que você vai controlar ou que você vai acertar. Pode acertar muitas das vezes. Pode acertar 99% das vezes. Mas o quanto de risco vai ter corrido? Só que você errando uma vez, né, com o seu planejamento, assumindo muito risco, então pode trazer uns prejuízos e uns resultados de impacto negativo muito ruim, né? No final do dia, o número que importa é o número da margem, né? E não o número da saca, não o número da arroba, né? O preço da arroba ou o preço da saca, o que importa é a porcentagem de margem de lucro, né? E o que acontece muitas vezes? A gente vê tomadas de decisões, preocupações do produtor muito no curto prazo. Então, as grandes demandas, né? O que eu faço com essa soja? O que eu faço com esse milho? O que eu faço com esse boi que está aqui agora? Só que o que garantirá a sobrevivência do produtor dentro da atividade é a longevidade, é o longo prazo. São tomadas de decisões agora que construirão o futuro dele daqui a 10 anos. Então, como que ele poderá, muitas vezes, se preparar agora, às vezes por uma dor, mas ter preparado o caminho que ele vai utilizar para os próximos 10 anos de atividade. Porque ano que vem planta de novo, quando for o próximo ano tem de novo a mesma safra, e ele vai o quê? Toda vez ele precisa garantir as gorduras, e aí é igual o urso, né? A gente precisa aproveitar o verão ali, os tempos bons, para acumular gordura, acumular margem, porque quando chegar os invernos, vai queimar um pouco de gordura, mas às vezes não vai queimar carne. Então acho que olhar a longevidade, olhar estratégias, planejamento de longo prazo vai fazer com que ele tome decisões melhores agora e garanta margem por períodos longos. Ou seja, se o produtor que é conservador, ele tem planejamento, né? Então não tem como falar, poxa, eu sou conservador se eu não sei para onde eu estou indo, né? Estou com o meu alvo em aberto, não tenho, como se dizer, objetivo nenhum ali em si, né? Então é bem isso que você comentou, né, Herbert? Onde você quer chegar? Então, você preparar a sua propriedade não só em capacidade produtiva, em construir um armazém, em construir um barracão, né? Porque a gente vê muito isso, mas e como que está o seu planejamento em si? Como que você está projetando essa margem, né? Qual que é o nível de risco que você pode ter durante esse período, né? E o mais importante ainda não é saber o risco. O mais importante é o produtor saber o que ele vai fazer para fazer a gestão sobre esse risco. Porque risco
existe em todas as atividades, na commodities vai existir, não vai parar de oscilar preço, vai cair 20%, vai subir 50%, o mercado de commodities é assim, mas o que importa não é se o mercado vai subir ou cair, o que importa é o quanto que o produtor rural, né, está preparado para lidar com essas situações, e por isso o nível de exposição a risco é importante, né? Porque o produtor vai saber lidar ali com a situação. E você vê que tem risco, não é só na comercialização. Quando você faz uma compra, você fica no risco. Imagina você fazer uma compra hoje de algum insumo e amanhã o teu vizinho falar que comprou 10% mais barato. Ou seja, às vezes o mercado melhorar depois que você tomou aquela decisão, ou o oposto. Dentro da atividade, né, a gente sempre tem o risco da agricultura, risco de clima, às vezes risco de praga, doenças. Então a gente também tem um risco. E aí a gente chega na parte da comercialização, que é ainda bastante arriscada, assim como as outras fases. E uma coisa que eu gosto de falar com o produtor é o seguinte: você imagina se é uma conta que o produtor que está nos ouvindo pode fazer. Se ele melhorar 1% no custo, quantos reais a mais por hectare ele vai conseguir acumular? Faça essa mesma conta, quantos reais a mais sobrará por hectare se ele melhorar a produtividade por saca ou por arroba? 1%. Quantos reais a mais sobrará? E dentro da comercialização, se ele melhorar 1%, quantos reais a mais sobrará por hectare? E às vezes o foco, a destinação de tempo, a gente percebe que sempre está ali 80% às vezes dentro do operacional. Produtividade, né? Isso é algo bastante cultural, porque é um lugar gostoso, né? É um lugar bom que o produtor quer estar. Então, se ele pretende melhorar o nível de comercialização, ele vai ter que destinar às vezes mais tempo para isso também. Aí sim. Bom, sempre ter esse cuidado, né? Então a gente viu nesse episódio, né, de nível de exposição a risco, é um cuidado que a gente tem muito zelo, né? Um cuidado rotineiro, vamos se dizer, porque a gente sabe o quanto que isso impacta no planejamento, o quanto que o produtor ele pode ser surpreendido, né? E o desafio aqui, né, e o nosso trabalho que a gente faz, né, é apresentar soluções personalizadas, né, para cada tipo de gestão, para cada realidade, para cada situação. Cada fazenda tem uma situação diferente da outra, então não existe soluções, pode ser semelhante, mas cada nível de gestão, né, conhecimento também, né, cada experiência. Então é o preparo, né, é o quanto que você está se preparando. Então eu até esse dia conversando, então o quanto você investe em proteção, né, o quanto que você investe em proteção te diz o quanto de nível de risco você está disposto a assumir, né? Então, o quanto que eu invisto em proteção, eu vou saber o quanto que eu estou disposto a assumir risco. Então, se você não investe nada em proteção e está assumindo um alto grau de risco, poxa, tá alguma coisa que está errado, né? Então, consequências aí futuramente pode vir. Agora, se você já começou esse trabalho, essa dinâmica, poxa, eu estou investindo em proteção de preço, então, eu posso assumir um grau de risco diante do mercado. Quando a gente fala assumir grau de risco, não quer dizer que está assumindo com o peito aberto, né? Você está tendo uma proteção, e a proteção vai te dar um certo nível de controle diante daquela situação. É isso que a gente está querendo dizer, né? Bom, caminhando agora para esse fechamento desse episódio, né? Eu quero aqui agradecer a participação do Herbert, né, que é um dos nossos consultores, o Leonardo também, que é um dos nossos consultores que ajuda diariamente nesse atendimento com o produtor rural. Quero fazer também um convite para você, tá, que está ouvindo esse episódio, para que você compartilhe, né, esse episódio, siga o nosso trabalho também no Instagram. Então no Instagram vocês vão procurar por Red Agro, então Red se escreve HEDGE Agro,
E um convite especial que eu faço também, tá? Para você que quer conhecer e a começar a entender esse mercado, essas ferramentas e as soluções de hedge que você pode levar para dentro do seu planejamento, nós temos também o nosso clube. O Clube Hedge Agro, ele tem essa finalidade de dar o suporte para você, produtor rural, para você, gestor, nessas soluções que você vai aplicar, né, de forma simplificada. Eu gosto de falar, né, fazendo o hedge de uma forma simplificada dentro do seu planejamento, dentro da sua propriedade rural, dentro da porteira. E agradecer o Herbert, o Leonardo. Obrigado, Herbert. Eu queria só deixar um recado, né, Rafael? Assim, o produtor ele só vai evoluir muitas vezes em algumas estratégias de comercialização se ele tiver segurança. E para a gente ter segurança em alguma coisa, a gente precisa ter conhecimento. Então, o convite que o Rafael nos faz é para a gente buscar conhecimento, né, para termos segurança e poder melhorar o nível de comercialização. Obrigado, Rafael. Isso aí vale a pena a gente lembrar, né? O mercado de hoje, ele não é o mercado de 5, 10 anos atrás, né? Tem muito mais volatilidade hoje do que tinha antigamente. Então, hoje, com a fazenda sendo globalizada, o produtor ele precisa ir atrás de novas ferramentas também para proteger o negócio dele, né? Então, fica aí o nosso convite aí para o clube, né? Principalmente, né? Quem tiver interesse de estar participando. E obrigado aí pela participação de vocês dois aí também. Ótimo. Agradeço aí, essa é a nossa equipe, tá? E acompanhe o nosso trabalho. Mais uma vez faço o convite de ir até o nosso Instagram, acompanhar, seguir nós. Nós temos também o nosso site, só entrar no nosso site, temos resultados lá também de pessoas que utilizam o hedge. E esse episódio vai ficar disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. Você que está ouvindo, né? Compartilhe, leve esse conhecimento, pense em alguém, né, que esse conteúdo possa estar fazendo sentido e compartilhe. E mais uma vez, obrigado por estar acompanhando e ouvindo até esse momento. Aguardo vocês até o próximo episódio. Forte abraço.